Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, mais uma revisão para os concurseiros da banca SH Dias e IGECS, Instituto de Gestão de Cidades. Juros simples e juros compostos, tirando as dúvidas de muitos amigos que enviaram mensagens. Concurso para a Câmara de Vereadores de Itu, provas dia 5 de maio. Câmara Municipal de Mairinque, provas dia 5 de maio. Prefeitura Municipal de Barueri, provas 19 de maio. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, provas dia 2 de junho. E Câmara Municipal de Caieiras, SH Dias, provas no dia 5 de maio. E também outros municípios que estarão realizando concursos da banca SH Dias e IGECS. Cliquem na descrição desta videoaula, links para download dos editais dos concursos citados, provas anteriores da banca IGECS e SH Dias e playlist com questões de matemática e raciocínio lógico das bancas IGECS e SH Dias. Então, vamos para os comentários de questões de juros compostos, tirando as dúvidas de muitos amigos que enviaram mensagens. Estou deixando a formatação das questões que os amigos enviaram. Então, nós temos aqui algumas questões que foram propostas nos últimos concursos. Então, vejam. A questão 19. Uma dívida gerou R$ 2.100 de juros. Sabendo que essa dívida foi regida por juros simples a uma taxa de 3% ao mês durante 5 meses, qual foi o valor inicial dessa dívida? Então, presta atenção. Nós temos aqui sempre a banca SH Dias e IGECS já coloca que tipo de capitalização. No caso, juros simples, capitalização simples. Lembrando, os juros na capitalização simples é o capital investido vezes a taxa vezes o tempo. A taxa pode estar na forma centesimal ou em forma de fração. Depende da resolução. Então, aqui no caso, ele quer saber o capital. Então, vou colocar sempre esse termo aqui no primeiro membro, uma vez que vou isolar esse valor aqui, que é o capital. Então, fica o capital vezes 3 centésimos, que é o 3%, colocando isso aqui em forma de fração, fica mais fácil de realizar o cálculo, uma vez que nós podemos simplificar ou passar multiplicando, vezes 5 igual a 2.100. Eu vou passar esse 100 aqui, multiplicando 2.100. É como se nós fizéssemos o mínimo múltiplo comum. Então, vai ficar C vezes 3 vezes 5 dá 15C. Multiplicando por 100, aumenta-se 2 zeros. Então, fica R$210 mil. Portanto, o capital investido para que dê um juros de R$2.100, 210 mil dividido por 15, que dá exatamente R$14 mil. Letra A. Questão 17. Um comerciante investiu seu capital a uma taxa de 4% ao mês, juros simples, novamente no enunciado, a fim de que, ao final da aplicação, recebesse como montante exatamente o dobro do que aplicou. Esse investimento ocorreu exatamente em quantos tempo, quantos meses ou ano. Então, nós temos o montante de uma aplicação é o capital que nós investimos mais os juros, onde os juros é J igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, a pergunta é, para que o capital seja o dobro do inicial, ou seja, se o capital inicial era C, o dobro 2C. Então, o montante aqui vai ser 2C
igual a C mais J. J é capital vezes a taxa vezes o tempo. Passando esse C para o primeiro membro, eu posso juntar com 2C. Então fica 2C menos C dá C, que é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então eu tenho aqui taxa, como eu tenho aqui C e C, eu posso simplificar, ou então passar dividindo. Então, a taxa vezes o tempo dividido por C vezes C, dividido por C, dá 1. Então, fica taxa vezes o tempo igual a 1. Aqui está dizendo que a taxa é exatamente 4%. Eu vou colocar aqui em forma de fração. Então, vai ficar assim, 4 sobre 100 vezes T igual a 1. Eu vou passar esse 100 multiplicando aqui, ó. Então, vai ficar 4T igual a 100. Então, o tempo 100 dividido por 4 dá 25 meses. Não tem essa alternativa porque cada 12 meses, 1 ano. Então, 2 anos e 1 mês. Alternativa letra B. Questão 18. Um jovem recebeu a quantia de 18 mil reais de herança de seu avô, com o objetivo de comprar um carro ao final de 24 meses. Aplicou essa quantia em um banco a juros compostos, com taxa de 5% ao ano. Qual o valor aproximado do montante ao final desse investimento? Capitalização composta, eu tenho que ter o tempo e a taxa na mesma unidade. Então, vejam, como eu tenho a taxa ao ano, aqui está dizendo taxa, deixa eu verificar novamente aqui, 5% ao ano. 24 meses, aqui vocês podem fazer a transformação. 24 meses, 2 anos. Então, já tenho o tempo e a taxa em anos. O que vocês precisam tomar cuidado é quando a taxa tem que ser transformada em ano. Daí é a chamada taxa equivalente, que nós vamos resolver uma outra questão. Então, eu tenho tempo 24 meses, taxa 5% ao ano. Então, basta simplesmente substituir capital vezes 1 mais I elevado a T. O capital, 18 mil reais. A taxa, vocês têm que colocar sempre isso aqui na forma de decimais, que facilita o cálculo. Poderia deixar em forma de fração. Então, 1 mais 0,05 elevado ao quadrado. Então, vai ficar 1 mais 0,05 dá 1,05 elevado ao quadrado. O único trabalho é que, como é uma exponencial, quando o tempo é muito grande, fica um cálculo um pouquinho trabalhoso sem calculadora. A banca, algumas vezes, pisa na maionese, colocando aqui 12 meses, 8 meses. É muito trabalhoso. Então, vai ficar 18 mil vezes 1,05 ao quadrado dá 1,1025. Multiplicando, observe, exatamente o que temos na alternativa. 19.845, letra D. Questão número 30. Um montante de R$ 1.500 foi gerado. Esse montante que está falando aqui, subentende-se que é os juros. Isso aqui é juro, não é o montante total. Uma vez que pela alternativa aqui, o capital é muito maior, o juros menor. Foi gerado a partir de uma aplicação de juros compostos durante 2 anos, a uma taxa de 2% ao mês. Observe, taxa mensal durante 2 anos. Sendo assim, a qual intervalo de valores pertence ao capital? Capitalização composta, taxa e tempo na mesma unidade. Então, o que nós podemos fazer? Eu posso mexer na taxa? Posso. Vai ter que tomar cuidado. Posso mexer no ano? Posso. Então, aqui, eu vou fazer o quê? Se a
taxa está em meses, eu posso transformar em ano. Eu posso transformar em meses. 22 anos, 24 meses. Portanto, o cálculo fica trabalhoso, porque vai trabalhar com 24, desde que tenha uma calculadora. Montante. O que é o montante? Sempre capital somado com juros. Então, o que eu tenho? Juros de 1.500, taxa 2% ao mês, tempo 2 anos. Eu posso mexer no tempo, 24 meses. Então, já está tudo igual aqui, correto? Sem problema nenhum. Pegando aqui, eu tenho montante. Qual que é a forma do montante? Capital vezes 1 mais i elevado a t, que é igual ao capital mais os juros. Vamos substituir os valores aqui. Aqui é 1.500, aqui é 0,02, 0,02 e o tempo 24. Somando isso aqui, dá 1,02 elevado a 24. Olha a dificuldade. Elevar isso aqui a potência 24 só com calculadora. Isso aqui elevado a 24 dá exatamente 1,60843 vezes C. Igual C mais 1.500. Esse C aqui, que tem o coeficiente 1, eu posso passar para o primeiro membro, porque aqui também tem C. Então, vai ficar assim. 1,60843, não importa, eu esqueci um zero aqui, menos C, igual a 1.500. Efetuando isso aqui, dá exatamente 0,608043 vezes C. Portanto, o capital é 1.500 dividido por essa constante. Efetuando essa divisão, dá exatamente R$ 2.466,93, que não tem alternativa. Veja, 10.000, 9.500, 8.500, 9.000. Questão sem alternativa correta. Esta é uma dúvida de alguns amigos que enviaram mensagem. Dá uma olhada aí. 21. Considere um investimento nas seguintes condições. Eles gostam de colocar o enunciado assim, ó, separadinho. Capital inicial, juros simples, tempo 2 anos. Observe que eles estão colocando sempre o tempo e o juro e a taxa em unidade diferente. Então, transforma. Normalmente, a taxa está em juros. Transforma o tempo em anos, em meses. 24 meses. Na capitalização simples, se a taxa está em anos, podemos dividir por 12. Taxas proporcionais. Exemplo, no caso que não é esse exercício. Se a taxa for 24% ao ano, eu posso dividir 24 por 12, dá 2% ao mês. Isso na capitalização simples, porque as taxas e o tempo são proporcionais. Divide por 12, ou multiplica por 12. Juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Capital, 7.500. Observe, coloca em forma de fração. Fica mais simples. Por quê? Eu vou cortar zeros. 2, 0, 2, 0. Então, juros. 75 vezes 2 vezes 24, R$ 3.600. Letra D. Questão 19. Considerando, de novo, o mesmo enunciado, só mudou os dados. Considerando as informações abaixo sobre uma aplicação, determine os juros totais. Capital, 13.000, taxa regida, olha aqui, juros simples, tudo repetido, 4% ao mês, tempo investido, 1 semestre. Olha que interessante. Novamente, tempo em anos, quer dizer, semestre, taxa mensal, 6 meses. Então, tranquilo. Juros, coloca em forma de fração isso aqui. 4 é 4 sobre 100. Por quê? A banca IGEX e a banca SH Dias coloca o capital sempre redondinho, bonitinho.
15 mil, 50 mil, 200 mil, 13 mil, 14 mil e assim por diante. Tranquilo. 13 mil vezes 4 centésimos vezes 6. Corta, corta. 130 vezes 4 vezes 6, 3.120, letra C. 27. Observe, pessoal, são questões que foram colocadas em várias provas da banca IGEX e também da banca SHD. Estão vendo o enunciado aqui? A formatação são todas de provas diferentes, anos diferentes. Olha aí, uma aplicação foi feita com os seguintes critérios. Capital, bonitinho, 9.500, 13.500, 5.000. Juros simples, 2% ao mês. Ano, 2 anos, de novo, 24 meses. Então, substituindo, 2% ao mês, de novo, coloca 2 centésimos. Ou melhor, 2 centésimos. 9.500, 2 centésimos, 24. Corta, corta, 95 vezes 2 vezes 24, 4.560. Questão 20. Qual o valor dos juros totais gerados em um investimento nas condições abaixo? Capital inicial, veja aí, 5.000. Taxa regida, 3% ao mês. Tempo, 2 anos. 2 anos, 24 meses. 5.000 vezes 3 centésimos vezes 24. Corta, corta. 50 vezes 3 vezes 24. Sobrou um 2 aqui. 3.600. Acho que já, inclusive, essa questão foi repetida. 21. Uma dívida de R$22.000 foi gerando juros durante 1 ano e meio. Sabendo que a taxa de juros simples foi de 2% ao mês, qual o valor dos juros gerados? Novamente, pessoal, tudo repetido. Tempo, 1 ano e meio, 18 meses. Substitui 22.000 vezes 2 centésimos vezes 18. Corta, corta, 220 vezes 2, 18. Letra A. Questão 20. Uma dívida de R$220.000, muitos zerinhos, foi gerando juros durante 2 anos. Sabendo que a taxa de juros foi 2% ao ano, qual o valor final da dívida? O valor final da dívida é o montante. Tempo e taxa na mesma unidade. Veja, 2 anos, 2% ao ano. Então, direto. Capital vezes a taxa vezes o tempo vai dar. Capital, R$220.000. Taxa, aqui tem que colocar em forma de decimal, não é em forma de fração. Pode colocar em forma de fração, mas aqui facilita o cálculo se colocar assim. Somando isso aqui, 1,02 elevado a 2, que dá exatamente 1,0404 vezes 220.000, R$228.888. Letra B. Questão 32. Um investidor aplica R$4.000 sob taxa de 1% ao mês durante 3 meses. Após isso, os juros recebidos pagam uma conta, ainda sobra R$10,50. Qual o valor aproximado da conta que o investidor pagou? Então, vejam. Tempo, taxa na mesma unidade. Montante, capital, vezes 1 mais I elevado a T. 4.000, taxa na forma centesimal, 1%, 0,01, 3 meses. 1,01 mais 1 elevado a 3,
dá 1.030.301 vezes 4.000. Então, 4.121 é o montante. Portanto, ele recebeu de juros R$ 4.121,20 menos 4.121. Ele pagou, sobrou R$ 10,50. Então, ele quer saber o que o investidor pagou. Então, basta calcular R$ 121,20 menos R$ 10,50, R$ 110,70, letra C. Um capital foi investido a uma taxa de 5% ao mês durante 6 meses, sabendo que o capital foi aplicado, novamente, juros simples, e que os juros foi gerado foi de 2.400, qual o capital investido? Já é uma pergunta diferente. Vejam. Juros 2.400, taxa 6% ao mês, 5, tempo 6 meses, já está tudo tranquilo. Juros, capital vezes a taxa vezes... Como eu quero saber o capital, coloca sempre o CIT no primeiro membro, antes do sinal de igual, e substitui. Então vai ficar capital. Se vocês colocarem a taxa em forma de fração, vocês não têm que multiplicar nada por 100. Vocês já encontrarão direto, mesmo quando for taxa. Vezes 6, 2.400. Passa esse 100 multiplicando, não precisa tirar o mínimo. Então vai ficar o quê? 5 vezes 6, 30C igual 240 mil. Então, o capital investido vai ser 240 mil dividido por 30, dá exatamente R$8.000. Muita atenção nessas questões, que é para encontrar o valor do capital ou da taxa, certo? Vejam a questão 15. Propositalmente eu coloquei junto. Qual a taxa? Aqui eu perguntei, a banca perguntou o capital. No valor de 60.320 deverá ser aplicado juros simples. Pessoal, taxa, tempo, nunca será perguntado na capitalização composta. Por quê? Se cair, eu tenho que utilizar uma tabela de logaritmos, que não é o caso, correto? Então, numa capitalização composta, eles podem perguntar somente ou o montante final ou os juros, que é o montante menos o capital investido. Nunca vai acontecer, dificilmente, numa prova da SH Dias e da IGEX, perguntando a taxa e o tempo. 13 meses tem que render 23.524,80. Esse tem que render é os juros. Então, vejam. Capital, 60.320. Tempo, 13 meses, juros. Então, vai encontrar a taxa mensal. Correto? Vamos lá. Juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Como eu quero a taxa, coloca esse termo aqui no primeiro membro, antes do sinal de igual. Então, fica assim, ó. 60.320 vezes I dividido por 100. Aqui que eu falei para você. Se você colocar I sobre 100, a taxa sobre forma de fração, o resultado final não precisa multiplicar por 100. Já dá a porcentagem. Muita atenção. Vejam, eu tenho um monte de número aqui. Eu vou passar, isso aqui é um termo só. Então, eu posso passar multiplicando aqui. Tira essas duas casas. Então, vai ficar multiplicando 13 vezes. Então, vou multiplicar 13 vezes 60.320. Dá 784.160 vezes I, que é igual a 2.352.000. Aqui ficou faltando, aqui é
480. 480. Portanto, a taxa vai ser esse valor aqui, 2.352.400. Não vou fazer numa nova videoaula, mas vocês confiram com a calculadora aí, tá correto? Então, se eu dividir 2.352.480 dividido por 784.160, dá 2,99. Na realidade, se eu dividir aqui por 4, se eu dividir 2 milhões, vou colocar aqui, 352.480 dividir por 784.180, 160, dá exatamente 3%, correto? Deu uma diferençazinha minha, porque eu fiz a divisão com calculadora errada. 3%, olha que bonitinho, letra C. Muita atenção nesse tipo de questão, não podemos errar. Banca IJEX, Banca SH Dias. Questão seguinte. Considere as informações abaixo do investimento. De novo, igualzinho ao enunciado. Eles copiam, colam. Juros simples. Quanto tempo? Vocês estão vendo aqui, eu coloquei 3 questões, achando o capital, a taxa e o tempo. Juros simples. Juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Juros, 2.240. Então, vai ficar assim, ó. 32 mil reais, que é o capital, vezes a taxa, que é 1%, olha, 1%, de novo, coloca em forma de fração, vezes T igual a 2.240. Olha que bonitinho. Corta, corta, ficou o quê? 320 vezes 1 vezes T. Dá 320T, igual a 2.240. 2.240 dividido por 320 dá bonitinho aqui 7 meses tranquilo. Não esqueçam dessa questão, que é muito importante vocês lembrarem. Vamos lá. Questão, 2 últimas questões, propositalmente. Vocês que estão assistindo, cliquem na descrição desta videoaula, links das provas realizadas pela banca Editais de Concursos, playlist com questões de matemática da banca IJEX, Instituto de Gestão de Cidade. Então, pessoal, não precisa solicitar as provas por e-mail. Eu tenho respondido que está sempre na descrição das videoaulas da banca IJEX, da banca VUNESP, da banca SH Dias, da banca RBO e assim por diante. Vamos lá. Questão 12. 2 questões muito importantes. Pessoal, vocês têm muitas dúvidas, aliás, alguns, né? Enviaram e-mails para tirar dúvidas sobre essas 2 questões aqui. Bom, essa aqui, tranquila. Determine a remuneração obtida numa aplicação de 50 mil reais, a taxa mensal de 5% ano, pelo período de 1/3 ano. Eu mudei aqui propositalmente, tá? 1/3 de ano, lógico, vai dar 4 meses, no regime de capitalização composta. Então, taxa está em meses, período está em ano, transforma o período em meses. 1/3 de ano é 12 dividido por 3, que dá 4 meses. Pronto, resolveu. Montante, capital, vezes 1 mais I elevado a T. 5%, escrevam sempre como sendo 0,05 mais 1 elevado ao tempo. Então, elevado a 4 meses. Somando isso aqui, 1,05 elevado a 4. Calculando essa potência, 1,2155 vezes 50 mil. Montante, esse valor.
60.775,31. Se a pergunta fosse qual foi os juros, pessoal, aqui você tem que fazer a conta. Esse montante aqui, nunca vi uma questão perdendo os juros na capitalização composta, mas essa é a fórmula. Montante, que é esse valor, menos o capital, que é esse valor aqui, dá exatamente os juros, ou seja, é 10.775,31. Correto? Tranquilo. Questão adaptada. Eu montei essa questão propositalmente. Muita atenção. Se ficar em dúvida, manda mensagem. Uma aplicação especial rende 1,5% ao mês em regime de juros compostos. Certa pessoa deseja aplicar a quantia de R$ 620 durante 2 anos. Determine o montante. Pessoal, tem duas maneiras de resolver. Uma que eu sempre resolvo é achar a taxa equivalente. Não é taxa proporcional. Não é multiplicar isso aqui por 12. Se fosse para calcular juros simples, basta multiplicar por 12 dá 18%. Aqui, 1,5 vezes 12 dá 18. Isso aqui vai dar mais que 18% ao ano. Então, é o que nós chamamos de taxa equivalente. Tem que utilizar essa formulazinha. 1 mais I elevado a 12 menos 1. 1 mais isso aqui na forma centesimal é 0,015. Somado com 1 elevado a 12 menos 1. Somando isso aqui, dá 1,015 elevado a 12 menos 1. Então, vai ficar 1,19561 aproximado, menos 1, que vai dar isso aqui a taxa durante um ano. Pronto. É a chamada taxa equivalente. Joga na formulazinha. R$ 620 vezes 1 mais a taxa anual, que é essa aqui, 0,19561 elevado a 2, porque é 2 anos. 1,19561 elevado a 2. Calculando isso aqui, logicamente, com uma calculadora, 620 vezes 1, 42,948 aproximadamente, vezes 620. Dá R$ 886,29. Letra B. Esta é uma forma. Agora, a outra maneira, que eu também acho mais simples, é fazer exatamente o contrário. Transformar o tempo que está normalmente em anos para meses. 2 anos corresponde ao quê? 24 meses. Portanto, eu tenho 24 meses, taxa mensal, joga na fórmula, fica mais simples. 620 vezes 1 mais 0,15 elevado a 24 agora. Toma cuidado. Lógico, isso aqui só com calculadora. Já pensou? 1,015 elevado a 24, fazer braçalmente? Impossível. Dá 1,49, dá isso aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu marcar aqui. Dá exatamente isso aqui aproximado. Isso aqui, 1,42,950, porque aproximou. Vezes 620, veja que brilhante resultado. R$ 886,29. Tranquilo. Tem dúvida? Envia mensagem. Não podemos errar capitalização simples e capitalização composta nas provas que serão realizadas. Nesse domingo, eu acredito que não tem, mas no próximo domingo tem várias provas da banca IGEX e da banca SH Dias. Utilizem o meu canal e aproveitem. Gostaram? Por favor, façam inscrição no meu canal. Tem muitos internautas rodando videoaulas anonimamente. Não é interessante para o meu canal.
cliquem, ative o sininho, dê um like, continue no canal, cliquem na playlist Banca IJEX SH Dias, link está na descrição desta videoaula. E se possível, pessoal, colabora com o meu canal, faz a divulgação do canal, simplesmente compartilhando com seus grupos. Tem vários grupos da Banca SH Dias, da Banca IJEX. Eu tenho notado que alguns do grupo não têm conhecimento do meu canal. É um absurdo, pessoal. Recebi mensagem esses dias, eu vi seu nome no grupo. Pessoal, todos os grupos que eu estou participando, eu tenho colocado as minhas videoaulas. Portanto, compartilhe, não custa nada. É somente um agradecimento pela utilização das minhas videoaulas, que são gratuitas. Se vocês quiserem colaborar, cliquem no link. Valeu demais. Um grande abraço, boas provas e até as próximas.